farmacológico, né? A gente conseguiu, eu consegui tirar um pouco da dor dela. Então isso é fenomenal, né? Porque tu faz a pessoa usar um método sem precisar usar medicamento, uma droga, botar uma droga para dentro do corpo para aliviar a dor. Então tu demonstra para ela que não é preciso usar um medicamento para passar dor. Tu pode fazer uma liberação, um exercício, é claro, tudo direcionado, e que isso já é um grande pulo, né? Digamos assim, a gente usar menos remédio, né? Perfeito. Sherlon, tu tem usado, Sherlon, né? Ô, professor, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, pessoal, aí, tudo bem? Assim, ó, tem alunos meus, em primeiro lugar, foi uma experiência, assim, que eu nunca tinha visto. Eu tô há tempo já na área da musculação, eu tenho academia, dou aula de personal, e essa experiência eu não tinha visto. É como a gente sempre fala, é uma anatomia diferenciada. Então, eu já usei métodos ali em alunos meus, uns 4, 5, adoraram. E bem o prático, assim, com a bolinha, com aquela aranha ali, porque é pelo tempo, né? Mas é de 15 a 20 minutos antes da musculação. E todos, assim, ó, estão assim, bem assim, ó, se apavoraram com o resultado. Isso que a gente nem fez, eu nem fiz ali os 50 minutos, tudo certinho. Só com a bolinha e aquela aranha, deito numa maca ali, dou uma liberada, o pessoal já sai assim praticamente 100%. Essa experiência inicial foi como eu comecei, né? Eu hoje tenho uma clínica, atendo em maca, assim como o Joselito também, talvez o Sherlon. Mas eu não comecei assim, né? Eu comecei trabalhando no chão da academia, de joelhos, né? E com bolinha, com aranha, com rolo e tal, e as ativações. Foram muitos anos trabalhando assim, dessa forma, né? Então, e é assim que vocês vão começar também, porque hoje vocês têm atividades diferentes, por exemplo, o Fábio trabalha com dança, o Sherlon trabalha é dono de academia, trabalha com musculação, pilates, né? E vocês vão, de uma maneira ou de outra, adaptar o conteúdo do curso às necessidades, às atividades de vocês, sem se preocupar ainda com a atividade clínica, né? Isso é um processo, vai levar anos. Falando em anos, vamos falar agora um pouquinho com o Joselito, que o Joselito é o cara mais experiente aqui nessa turma. Joselito, quanto tempo tu já está comigo, Joselito? Eu estou entrando no 6º ano, né? E é interessante a nossa experiência, né? Pelo fato de que eu conheci o Ivan, né, através da dor, né, Ivan? Eu fiquei sabendo que o Ivan ia fazer uma palestra, né? E eu estava bem complicada a minha situação como Mas ninguém ex-atleta. conhece o teu passado, velho. Fala aí, o que tu fazia? Eu sou um ex-ginasta da aeróbica esportiva, né? Eu descobri a ginástica esportiva com uma idade já bem mais avançada, comecei lá com 27, 28 anos, né? E foram 4 anos que eu participei em campeonatos e tal. A gente teve uma boa visibilidade, assim, em termos nacional, né? E eu tive a oportunidade de estar com os melhores profissionais, né, técnicos. Eu tive a felicidade de ser assessorado, né, por 3 técnicos mundial, né? Campeões, né? E o último, um gaúcho, aqui de Porto Alegre, pentacampeão mundial, o professor Cláudio Franzi. E só que nós não tínhamos a metade deste conhecimento, né, para a preparação, para o treinamento, né? A liberação miofascial nem se fazia ideia. Né? Nós conhecíamos a massoterapia. Né? E eu venho da massoterapia também. E aí, como eu falei, né, sou um ex-atleta, resumindo, e adquiri várias dores crônicas, né? E uma delas que me incomodava muito naquela época foi no quadril. Eu já tinha ido ao médico, ao especialista, ele queria fazer cirurgia de quadril. E eu já estava bem preocupado com isso, né? Eu também eu trabalhava na época com dança, né? Como o Fábio, né, Fábio? E meu trabalho era muito baseado nisso. Eu dava cursos nessa área da dança também, né? Da Eu dança. conheci o Juscelito assim. Exato, exatamente que a gente se conheceu, né? Nesses cursos, né? Exato. E estava bem complicado a minha vida, tá?
Aí fiquei sabendo do curso, o professor Ivan ia dar um curso no estúdio do João Batista, né, Ivan? Era isso, Sim. né? E no final do curso eu gostei muito do curso, não, da palestra, né? Eu gostei muito da ideia e fui conversar com o professor Ivan, né? E comecei a fazer um trabalho com ele, né? A gente começou, acho que, questão de acho que uns 3, 4 meses, entrou a pandemia, foi mais ou menos isso, né, Ivan? Foi. Mais ou menos assim, né? E ali eu já senti muita diferença, pessoal, muita diferença. Já não tive, já descartei a ideia de fazer uma cirurgia, né? E comecei a comprar essa ideia, né? E a primeira coisa que eu fiz foi comprar o curso Nós começamos, online. tu começaste, eu te atendendo, né, como paciente, Isso, depois que tu fez a formação, né? exato, exato. E ali na época da pandemia, eu comecei a fazer o curso online, né? Acho que foi mais ou menos isso, né, Ivan? Até tu me Me ajuda lembro, me aí, lembro, depois me lembro. Tu fez a o gente curso perde um online também. pouco aí, né? E eu sou um assim que eu fiz 2 vezes o curso do Ivan. É ou não é, Ivan? É verdade. E eu não tenho vergonha de dizer, e eu acho que, pessoal, é importante vocês ouvirem isso que eu tenho para dizer para vocês. A nossa formação, tá? A minha formação é de 1985, eu me formei em 89. Atualmente eu tenho 58 anos, vou fazer 59, e fiz na Universidade Federal. E a minha formação foi muito fraca, muito fraca. Eu peguei a época da URSS, que tinha as maiores greves lá, e era incrível. Tinham cadeiras que tu ia à aula, não tinha prova, o professor atrasava ou não ia, e assim, Mas direto, né? agora tá pior, porque a reitora agora fala todas. Exato. Fica Aí tá aí. aparecendo, Aí, daí, sambando ali na aí, tela. Oh, aí meu Deus, complicou acabou. mais, né? Acabou. Aí complicou mais, né? Então me faltava muito, pessoal, muito conteúdo. Eu tive que correr atrás, né? Eu fiz, como eu repito, né? Eu fiz a formação online, né? Que é um curso que ainda tem, né, Ivan? Sim. Esse curso, né? É muito bom. E aí fiz a formação presencial também, né? E estou até hoje, e digo para o Ivan, me avisa as aulas teóricas, se eu estou ali, é sempre bom, pessoal. Cada vez, o Ivan, ele tem como é que eu vou dizer assim, essa força de vontade, essa entrega, tá? Todo curso modifica, todo curso tem atualização. Estou errado, Ivan? Tá certo. Todo ano tem uma atualização. Então, olha, vale a pena. A minha mudança profissional, pessoal, foi muito importante para mim. Hoje eu estaria ainda carregando peso, tá? Contando repetições. Tá? A gente sabe que a educação física ela pode e deve ser muito maior, tá? É uma questão de saúde hoje, né? Não é mais uma questão de estética, e a gente ainda vê a questão de estética muito maior, como foi o. Eu peguei um pedacinho ali do Ivan falando, né? Eu estava tentando me organizar aqui, ficou bem difícil hoje, mas agora já consegui me organizar. Então, profissionalmente, financeiramente, pessoal, foi muito importante para mim. Foi uma assim, ó, uma volta inteira, tá? Eu tenho um estúdio, né? O meu estúdio hoje é todo baseado na reabilitação neuromuscular, todo ele baseado. Vai vir gente aqui querendo emagrecer, vai vir gente querendo hipertrofiar, mas a base toda é em cima da reabilitação do R2FT. Senão ela não vai conseguir fazer. Ela não vai conseguir. Muito bacana, Juscelino. É exatamente isso. É um dos objetivos que me levou a fazer esse curso, né? Um dos objetivos, porque um objetivo era bem egoísta, né? Eu precisava de alguém para me tratar. Eu precisava. Eu, como sou ex-atleta do ferro, né, gente? Eu sou todo sequelado, sendo que agora, no final do ano passado, para cá, até agora, eu ainda estou passando por uma pipineira na minha cervical. Eu estou com uma osteoartrite diagnosticada na minha cervical, tá? Que me causou, eu vou dizer para vocês, vou confessar a vocês, que eu já tive muito problema em tudo que é lugar, tá? Mas este na minha cervical que eu estou enfrentando, gente, assim, ó, eu nunca passei tão mal por tanto tempo.
E aí vocês vão me perguntar, tá, mas e por que que tu ficou assim, né? Eu vou dizer para vocês, por causa do supino plano. Supino plano. Nos anos 80, a orientação que se dava, né, para você fazer um supino era enfiar a cabeça no banco para dar estabilidade. Mais tarde, oportunamente, quando vocês cursarem um outro curso que eu estou terminando de escrever agora, que é Treinamento Funcional Método R2FT, nós vamos ver a técnica de supino que não causa esse problema que eu tenho hoje. Ninguém sabe fazer um supino. Ninguém, assim como ninguém sabe fazer um agachamento, né? Ninguém recebeu essa formação, essa informação na faculdade. Né? E eu também não sabia. Eu ia pelo que os colegas falavam, né? E eu enterrava a cabeça no banco. Ao enterrar a cabeça no banco, o que, que acontece com a tua cervical? Você causa uma retificação da coluna cervical. E toda vez que você tem uma retificação cervical, você vai ter problema. Isso foi lá quando eu tinha 24, 30 anos, 26, 30 anos. Eu tive um alto rendimento na musculação até os 35, 38. Tá? Hoje eu estou com 63. Então, naquela época lá, eu fazia assim, eu fazia 120 quilos no supino para 12 repetições. Tá? Meu 1RM no supino era 165. Eu botava 90 quilos numa pressão de ombros, 250 quilos num terra, 200 quilos no agachamento. Rosca direta já fiz com 60 quilos, tríceps testa com 60 quilos. Eu fiz muita besteira, muita loucura. Isso me causou muito dano, muito dano. Principalmente para o Márcio, que tem 19 anos, Márcio. Eu tenho o meu filho mais novo, tem 20 anos, que é o Gustavo. E o Gustavo puxou a minha genética, puxou o meu gosto por ferro, né? E treinou junto com um colega nosso, não vou falar o nome dele, mas ele é muito próximo a nós, o Joselito sabe quem é, o Fábio sabe quem é, que é um fisiculturista que treinava lá na nossa academia, lá na Três Figueiras. Estão sabendo quem é, né? Esses dois aí, né? E o Gustavo passou aquele início lá da carreira dele de fisiculturista, treinou com ele. Eu avisava, olha, Gustavo. E o Gustavo passava quebrado o tempo inteiro, com dor o tempo inteiro, com dor o tempo inteiro. Bom, foi um aprendizado para ele. Hoje ele largou o fisiculturismo, está fazendo treinamento de força funcional. Então parou as dores dele. E é isso que eu quero dizer para vocês com relação à musculação. Né? A musculação, mesmo sendo bem executada, se você for realizar esse trabalho em alto nível, alto rendimento, isso vai ter um custo para ti em algum momento da vida. Então, são coisas assim importantes da gente pensar, né? O que a gente quer para a vida, né? O que a gente quer para a vida nas etapas diferentes da vida. Por exemplo, o Márcio está no comecinho agora, né? Então, eu acho fantástico o Márcio estar aqui conosco, porque isso já mostra que ele tem uma cabeça diferenciada. Né? Senão ele estaria só pensando em hipertrofia e emagrecimento, hipertrofia e emagrecimento, hipertrofia e emagrecimento, hipertrofia e emagrecimento. Mas não, ele já está ligado na questão da dor, na questão da reabilitação, já se ligou que o troço não é assim tão simples. E a nossa profissão, como o Jocelito também destacou, né? Meu, assim, ó, essa é a outra função do curso, né? Elevar o patamar da educação física para onde eu acho que nós devemos estar. Nós todos sabemos que a educação física é o patinho feio da área da saúde. Por que que isso acontece? Nós já vamos entrar agora no curso, a gente já vai ver essas questões com maior detalhe. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês.
Agora eu vou voltar para cá. Bom, aí um de vocês me fala, porque se as coisas estiverem corretas, vocês estão vendo o slide de um lado e numa janelinha pequenininha a minha figura. É isso que vocês estão vendo? Isso aí. Tá, porque eu agora não vejo mais vocês, tá? Então, para quem não me conhece, aí estou eu, um pouquinho mais novo. Isso aqui deve ser 2017. Então, aí está um breve currículo meu. Eu ainda tenho lá meu curso digital lá no grupo CECAD, no grupo A, se vocês quiserem um dia dar uma olhada, mas eu também tenho isso na minha plataforma na Hotmart, mas no momento está em stand-by. Esse nosso módulo é bem longo, tem bastante teoria. Hoje nós vamos ver assim, ó, nós vamos ver controle motor e talvez dor. Eu não vou entrar no tecido miofascial, acho que eu vou no máximo até dor, tá? Mas tem tudo isso aí, a gente vai ver tônus, desequilíbrio muscular, anatomia funcional, reprogramação motor. Todas essas coisas são fundamentais para a gente desenvolver a nossa atividade profissional dentro da reabilitação neuromuscular. O objetivo deste curso, como o nome sugere, formação clínica, formar um clínico. E, nesse sentido, mudou o foco em relação aos anos anteriores. Porque anos anteriores não era essa a intenção de formar clínicos a partir deste modo, deste curso, deste ano. Agora é. Então, ficou mais aprofundado, tem mais conteúdo, tem coisas mais clínicas que eu vou colocar, a parte prática. Enfim, a ideia é essa. Vamos ver, então, rapidamente aqui o problema da desvalorização da educação física, né? E aí eu tenho uma filmagenzinha aqui. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo a professora do lado da menina ali, correndo. A menina é uma adolescente e a professora está ali fazendo o papel dela, na cabeça dela, né? Botou a guria para correr, a guria quer emagrecer, bota a guria para correr. Mas vocês observem o padrão de marcha dessa menina. Agora eu vou passar de novo. O que vocês observaram? A menina está dando sapatadas na esteira com os joelhinhos em valgo. Os joelhinhos caindo para dentro e os pés assim batendo na esteira. Gente, o que é isso? Que cena é essa que a gente está vendo ali? Isso é o que a gente vê todos os dias na academia, né? O professor ali do lado, contando piada, olhando o filmezinho no TikTok, a pessoa correndo desse jeito. Isso que a gente constata, que a gente testemunha, não se caracteriza como uma intervenção de saúde para a nossa visão. Porque na nossa visão, quando a gente vai prescrever atividade aeróbica, se você for clínico da R2FT, você vai avaliar como é que está o pé dessa mulher, como é que está o joelho dessa mulher, como é que está o quadril dessa pessoa, para ver se ela vai poder correr direito. E se tiver alguma coisa errada, você vai consertar. E aí, quando ela for, você até pode botar ela para correr, fazer uma avaliação, né? Faz uma avaliação, a pessoa entrou, vai botar ela para correr e vai filmar, como eu fiz no caso dela, vai filmar o antes, certo? Vai registrar o antes. E aí você vai levar a pessoa para a maca ou para onde você for atender, ele vai fazer as avaliações, vai fazer o diagnóstico e vai começar a trabalhar para consertar tudo isso aí, que não é pouca coisa. E aí, no processo, você bota a pessoa de volta para correr ali periodicamente, filmando, registrando, documentando o trabalho, a evolução da pessoa. Especialmente se tratando, né, de uma adolescente que tem a vida inteira pela frente aí, isso vai ter um impacto imenso na vida dessa pessoa, para a vida dela, e ela vai perceber
o teu atendimento de uma outra forma, de uma outra maneira. Meu, quanto é que essa profissional pode estar cobrando para fazer esse atendimento aí? Vocês me digam. 50, 60, 80 pila a hora. Porque ela dividia a hora com a irmã dela. Entendeu? Então, é um valor de honorário ridículo. Ridículo. Entendeu? Ridículo. E por que esse valor de honorário ocorre? Por causa desse tipo de trabalho, que não é um trabalho técnico. Tu botar a pessoa para correr de qualquer maneira, né, permitindo que aquilo ali aconteça, não é uma intervenção técnica, certo? Que nós temos outros. Olha que beleza. Não deu para filmar muito, tá? Tem que ser rápido. Mas é uma remada unilateral com halteres. Ali, ó. Deus. Peso excessivo, girando o tronco, né? Não está usando o dorsal, está usando lá o paravertebral. Está usando tudo ali para puxar, porque o peso está excessivo. Ela não tem controle sobre aquele equipamento ali. Musculação mal feita, pouco resultado, ela é jovem, mas daqui a alguns anos isso vai ter alguma consequência. Então, por que essa situação acontece? Por que essa situação acontece? Na nossa visão, é um conjunto de fatores, tá? A nossa desvalorização provém desse conjunto de fatores aí. Percepção da sociedade. A sociedade nos vê como recreacionista de adulto ou como mordomo. Mordomo. Sim, mordomo. A pessoa que vai lá... Inclusive, essa semana eu vi um vídeo no Instagram, talvez alguém tenha visto também, é da Growth. É da Growth. Procurem da Growth, vocês vão ver. Agora me lembrei. Que a Growth está com uma estratégia de marketing muito interessante. Eles colocam, fazem um vídeo polêmico sobre uma coisa que gera polêmica, né? Para que as pessoas justamente comentem, compartilhem o vídeo ali, viralizem, enfim, surta o efeito de marketing que eles querem. E esse vídeo dessa semana que eles colocaram assim, ó, personal de luxo, personal de rico. Personal de rico. Aí vem o cliente, um cara bombadão, assim, com uma cara de asco, né? E o personal magrinho, todo bonitinho, arrumadinho, assim, fazendo salamaleque, limpando, e, sabe, só babando nas bolas do cara, o tempo inteiro, só limpando equipamento, videozinho, servindo de mordomo. A Growth também se deu conta disso, né? Então, a percepção da sociedade é essa, porque é isso que a gente vê, né? É isso que a gente vê. A outra coisa que causa desvalorização é falta de critério técnico. E os critérios técnicos, quem é que deveria ter dado? As nossas faculdades, mas é como eu disse antes, a gente não aprende o que é um supino, como é que é feito um supino, como é que é um agachamento, como é que é um terra, a gente não sabe nada sobre musculação, e a primeira coisa que tu vai fazer quando tu começa a trabalhar é musculação. Só que ninguém te ensinou isso. Já já nós vamos ver quem dá os critérios técnicos para nós aqui na R2. A falta de diretriz é para onde a gente deve ir. Se vocês voltassem para as suas faculdades de origem, porque todo professor, principalmente no começo da carreira, o Márcio deve também ter essa ambição, querer ser professor universitário, ter uma carreira acadêmica. Eu também tive isso, também tive essa intenção lá atrás. Só que, ao longo dos anos, eu fui vendo que a coisa é complicada. Especialmente nas universidades federais, ser um professor universitário é uma função burocrática e política, ou, melhor dizendo, política e burocrática, porque é tudo esquerda. É tudo esquerda. Então, se você não é um cara de esquerda, como eu,
e como a maioria de nós aqui talvez, a pessoa vai sofrer muito lá, porque não vai poder falar, vai ter que engolir muito sapo, e a atividade é uma atividade burocrática. Então, por exemplo, assim, né, lá na URGS, tu quer fazer uma especialização lato sensu, stricto sensu, quais são as áreas que tem? Fisiologia do esporte, cinesiologia, biomecânica. Na minha época, pelo menos, era isso. Vocês me corrijam aí se tiver mais alguma coisa. E vocês imaginem que essas 3 áreas, todos os anos, há 50 anos ou mais, foram escritos teses de mestrado e doutorado. Estresse oxidativo e papapá. Para que isso? Para manter, para que o professor, que é o orientador, né, o chefe da disciplina, possa mandar lá para o CAPES, lá, eu tenho tantos alunos aqui no doutorado, tantos alunos no mestrado, tantos alunos na graduação, tantos na extensão, e assim o dinheiro é alocado. Burocracia. Tá? Então, em hipótese alguma, né, a faculdade pensa, pelo menos a URGS, pensa em melhorar as coisas, atualizar o currículo. Não. Quando eu comecei esse trabalho aqui lá atrás, eu ainda tinha algum contato com os professores. Eu falava, professor, tal, você já tem alguma especialização, alguma coisa em treinamento funcional? Não tem. Pode ser que alguma faculdade privada já tenha atualizado um pouco seus currículos. Tá? Eu não vou generalizar aqui todas as faculdades, porque eu não conheço o currículo de todas as faculdades, eu posso falar da URGS. Né? Mas treinamento funcional, nada. Né? Bom, a disciplina de musculação é uma piada, né? É calcular torque em polia excêntrica em máquinas. É isso. Ridículo. Então, a R2FT oferece a vocês uma alternativa clínica, de campo, atendendo às necessidades do século XXI, atendendo às necessidades do mercado. Eu, politicamente falando, eu me enquadro muito mais como um liberal do que como um cara de direita. Né? Tanto é que se eu fosse escolher um partido para me filiar, eu não me filiaria ao PL, eu me filiaria ao Novo. Tá? Porque eu sou um cara liberal, eu escuto o mercado e atendo ele. É isso. Se vocês querem sobreviver, vocês precisam fazer isso. Tem que escutar o mercado e se adaptar a ele. Outro fator que gera desvalorização é a nossa conduta profissional no campo. Né? Eu tenho alguns registros, inclusive um recente aqui, mas eu optei por não colocar ele, mas eu posso descrever ele. Na mesma sala onde eu filmei aquela adolescente correndo daquele jeito na esteira, tinha um outro professor ali atendendo uma outra senhora. E essa senhora estava fazendo uma extensão de tríceps na polia alta dessa forma aqui que vocês conhecem. Bom, o cara botou um monte de peso, a mulher lutando para fazer assim com pouca amplitude, uma qualidade baixíssima, e o professor estava literalmente, olhando o telefone. Então, isso é a conduta profissional, gente. Porra, não tem como, não pode usar isso aqui durante a sessão, a não ser que seja para atender a família, entendeu? Então, são essas coisas que desvalorizam a nossa prática, a nossa profissão. E o outro fator que eu já falei agora aqui, correlacionado, é a desatualização curricular, né? Porque o currículo da URGS hoje é o mesmo de 50 anos atrás. Tem aquele monte de disciplinas pedagógicas, aquele monte de esporte com aquele monte de regras, porque nos anos 70 o profissional de educação física ia fazer o quê? Ou tu ia trabalhar na escola, educação física escolar, ou tu ia ser técnico esportivo em algum clube. As coisas mudaram, né? Os anos 80 vieram com a musculação, personal training, depois a educação física foi regulamentada em 99, o personal training ganhou, a medicina começou a estudar mais a questão da educação física, atividade física, e hoje
Os médicos falam, pô, você tem que caminhar 10 mil passos por dia, tem que fazer musculação por causa da função cerebral, o músculo que libera miocina, que faz bem para o cérebro, faz bem para tudo. E nós, dormindo de touca nessa história toda aqui, né? Enfim, é para isso que nós fizemos esse curso aqui, para ajudar a valorizar a nossa profissão. Então, aqui nesse slide é exatamente, né, o que eu estava falando agora, né, o que a gente deve caminhar, né? Inclusive, eu já vou dar um spoiler para vocês, que hoje ainda não é um projeto, é uma ideia, mas um desejo forte meu, de transformar a R2FT num instituto, em breve, né, onde a gente vai ensinar a nossa visão de educação física. Como é que a educação física deveria ser ensinada? E a gente se baseia na medicina, no modelo da medicina. Como é que funciona lá na medicina? O garoto entra na medicina e faz 6 anos de formação básica, né? Se torna um médico generalista. E depois disso, se ele quiser, ele vai fazer uma especialização, que é a residência. E normalmente são mais 4 anos. E esse mesmo modelo a gente pode adotar para cá. Claro, a educação física não é e nunca vai ter o mesmo status da medicina, mas poderia ser feito da seguinte forma: fazer 2 anos de disciplinas básicas e depois te dar a opção. O que você quer fazer? Você quer trabalhar com escola? Você quer ser um técnico esportivo? Você quer ser um especialista em reabilitação neuromuscular? Você quer trabalhar com dor? Ou você quer ser um técnico de alto rendimento, trabalhar com atleta? E aí, você vai fazer a sua residência, a sua especialização em cada uma dessas áreas. É assim que a gente enxerga que deveria ser. Falta de critério técnico, né? As faculdades não ensinam nada. O aluno faz uma prancha de frente dessa maneira aí, e tu acha isso aí. Pode estar ok uma coisa dessas, né? Essa situação aqui nesse slide, né, que eu estou trazendo aí, é aquelas infames circuitos funcionais, né? Onde é um monte de atividade sendo feita sem nenhum critério, nenhuma avaliação. O único objetivo por trás dessa situação é fazer as pessoas se mexerem, gastar caloria, emagrecer, como se isso aí fosse emagrecer, né? Muito ruim. Então, o nosso diagnóstico assim é esse, né? Hoje em dia, a educação física tem intervenções voltadas exclusivamente à estética, porém, com metodologias falhas e equivocadas. Não tem problema nenhum de você trabalhar com emagrecimento e hipertrofia, mas fazendo um trabalho técnico legal, correto. Beleza, tem muito mercado para isso. Se o profissional quer trabalhar com isso, tem problema. Vai ter um belo trabalho, bom trabalho, mas tem que ter critério técnico, tem que saber fazer a coisa bem feita, a gente tem que se diferenciar. Infrutíferas intervenções na tentativa de emagrecer os clientes, achando que atividade física emagrece alguma coisa. Qualquer um que já tenha passado pelo processo sabe que a atividade física, seja ela qual for, vai ajudar ali 10, 15, 20% estourando a boca do balão, né? 70%, 80% é dieta. Então não adianta nós fazermos o trabalho de gastar caloria se a pessoa sai dali e toma um copo de suco de laranja. Acabou. Alto índice glicêmico. Acabou. Exercícios realizados sem critério técnico e a sociedade nos enxerga, então, como recreacionistas ou, pior, mordomos. Qual é a saída para isso? Que nós propomos aqui para nós? Fazer com que as nossas intervenções tenham critérios técnicos e sejam caracterizadas como atendimento de saúde. Eu vou tirar uma foto disso aqui, que é bem
Importante. Como é que se caracteriza um atendimento de saúde? A partir do momento que você faz uma avaliação, um diagnóstico e faz uma intervenção, você está fazendo um atendimento de saúde. Querem um exemplo contrário, um contra-exemplo? Os alongamentos. Os alongamentos vocês veem todo dia nas academias. A situação é como eu descrevo para vocês. Se não é, me corrijam. Mas a intervenção que os profissionais costumam fazer na musculação fica ali, máquina para cá, máquina para lá, troca a placa, conta a repetição, papinho, vídeo, conversa, aquela coisa toda. Chega no final da sessão, o professor leva o aluno para uma salinha, um local ali, deita ele no chão e faz pá, 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 e sai. Bem assim. É bem assim. É ou não é? Todos os professores fazem os mesmos alongamentos da mesma forma. Eles não ficam 10 segundos na posição, né? Sempre os mesmos alongamentos. Alongar isquiotibial, alongar para o lado, para cá, empurrar para frente o tronco com a perna esticada. Quando você faz um alongamento, você está fazendo uma intervenção. Só que fazer uma intervenção sem ter um diagnóstico, sem ter um critério, é chute, é enganação. A função daquele teatro, de fazer aqueles alongamentos, entre aspas, é fazer de conta que o cara está prestando um serviço de saúde ali para o cliente naquela hora. É o único momento em que o cliente recebe realmente uma atenção. Ah, não, ele está me dando uma atenção agora, ele está me alongando. Mas como tudo aqui no Brasil é fake, né? Essa parte também da educação física é fake. Então, claro que as pessoas, os clientes, podem até não falar, mas eles sabem que aquilo ali tudo é uma pataquada, não adianta nada, né? O que nós fazemos aqui não é fake. O que nós fazemos aqui tem critério. Tem critério. Então, a gente vai fazer observação, tu vai ouvir a pessoa, fazer uma anamnese das queixas da pessoa, vai formar um diagnóstico a partir dos exames clínicos, traçar o plano de intervenção e mandar bala. Aí você está fazendo uma intervenção de saúde e pode cobrar tanto quanto as demais áreas, as demais disciplinas da saúde. Aqui na R2, quem é que quem fornece parâmetros técnicos para mim, para nós? Há muitos anos atrás, eu tinha um papel lá na Artmed, que era de consultor editorial e tradutor. Eu cheguei uma vez para o dono da Artmed, cheguei para ele assim, velho, eu quero comprar um livro aí de educação física, mas não consigo comprar nada, velho, não tem nada aí. E ele me pediu essa consultoria editorial. Eu pesquisei e mandei para ele 32, 33 títulos diferentes, que ao longo dos anos, a maioria deles, eles pegavam, não compravam os direitos, tá? Eles compravam um demo do título, né? Mandavam para eu ler, avaliar e dar o meu parecer, se aquilo ali valia a pena ou não, né? De modo que durante muitos anos eu li muita coisa, gente. Muita coisa. Eu li todos esses caras e muito mais outros. Eu tenho uma biblioteca bem grande lá em casa. E aí o que acontece? O Craig Livingston acredita nisso, nisso aqui. O Verne Gambetta nisso, nisso aqui. O Michael Boyle nisso aqui. O fulano de tal aqui. O que todos acreditam em comum? Qual é a linha condutora comum a todos eles? Duas coisas. Subsistemas do corpo e padrões fundamentais do movimento humano, que são
os pilares do que nós chamamos aqui treinamento funcional método R2FT. É isso que a gente ensina aqui. E é isso que nós dizemos para vocês que é o mínimo que um profissional de educação física precisa entregar para o seu cliente para caracterizar tecnicamente a nossa profissão. Né? Para que nós mereçamos, façamos por merecer, pertencer à área da saúde. Né? Nós vamos entregar saúde. Porque quando a gente faz só um trabalho de musculação, de hipertrofia, treinamento, estrutura de fisiculturismo, nós não estamos entregando um trabalho de saúde. Por quê? Não importa quem seja, pode ser o melhor profissional do mundo. Se esse indivíduo for fazer um trabalho de musculação, uma estrutura de fisiculturismo, e o Márcio vai... Se eu tiver errado, Márcio, tu pode me interromper aqui e me corrigir. Segunda-feira, em todas as academias, pelo menos do Brasil, é o Dia Mundial do Peitoral. Né? É ou não é? A gurizada se joga no supino na segunda-feira. E ali começa supino plano, supino inclinado com barra ou com halteres. Depois tem os cable crossovers. Tipicamente faz 4 exercícios diferentes para peito. 4 séries cada um. 16 séries. Leva 45 minutos para completar esse trabalho. Tudo carga para frente. Aí no outro dia faz costa. Que também, em função das inserções, trabalhar dorsal, da forma como é feita na musculação, também coloca teu ombro para frente. Depois tem ombro. Você divide, cada dia faz um segmento anatômico. Né? Essa maneira de pensar a arquitetura da série, somada com a estrutura de trabalho, o volume de carga, o volume de trabalho, a carga, tudo isso gera desequilíbrio muscular. E se gera desequilíbrio muscular, gera dor. Todos os fisiculturistas, todos os caras que têm uma musculação mais pesada, todos os caras que têm um desenvolvimento físico maior, notável, todos, sem exceção, têm dor em algum lugar, em algum momento. Todos. E é aquela coisa. Se nosso trabalho, seja ele qual for, está causando dor, não é um trabalho de saúde. Por óbvio, né? Por óbvio. Então, esse pessoal todo aqui na frente e outros são os que pautam os critérios técnicos da R2FT. De modo que, nessa pirâmide aqui, pessoal, está a nossa filosofia de trabalho. A nossa primeira atenção é para a dor. O aluno chega para você, passa pela catraca e tu pergunta, fulano, como é que tu está hoje? Está com alguma dor? O cara vai te dizer, não, beleza. Tá. Se tu está no ambiente da academia, se tu não está numa situação clínica, se o cara te diz, não estou com dor nenhuma, tá bem? Vamos para o treinamento. Mas e se o cara te diz assim, pá, fulano, hoje eu estou com uma dor cervical, estou com uma dor lombar, uma dor no ombro. O que tu faz? O que se faz? Normalmente, esse profissional vai dizer assim, tá bem, então não vamos fazer tal exercício, não vamos fazer aquele exercício, vamos baixar a carga, vamos te botar numa máquina para compensar, para tu não bater em cima onde está doendo. E tem aqueles que se aventuram a tentar intervir, né, fazendo alongamentos e batidinhas, e enfim, merda, né? Merda. Não tem preparo para trabalhar com a dor e fica ali botando massageador, pistola, que a gente vai ver que nada disso funciona, nada disso faz liberação miofascial. Essa é a filosofia de trabalho. Né? Então, o que é o método R2FT exatamente?
Primeiro objetivo, eliminar a dor crônica de origem não traumática, dores provenientes de desequilíbrio muscular. A gente não quer nada, nenhuma briga, a gente não tem interesse na fisioterapia. Se as pessoas, se o teu cliente operou, quebrou, lesionou, se o tecido está inflamado, você não vai mexer nisso. Nós não mexemos nisso. Você vai mandar para a fisioclássica, que é lá o que ele tem que fazer. Agora, se a pessoa te apresenta uma dor e tu pergunta para ela assim, cara, mas tu relaciona alguma coisa, te machucou? Não, foi aparecendo devagarzinho, instalação insidiosa. É o que nós fazemos. Dor crônica de origem não traumática. E a segunda função, ligada à primeira, tirar a dor, né, acabar com as disfunções, é fazer a reprogramação motora. O que é reprogramação motora? É ensinar a pessoa a fazer o exercício. Pensa no agachamento. Tu vai mandar alguém, vai ensinar alguém a fazer um agachamento. Se essa pessoa tiver alguma disfunção, se essa pessoa tiver 30, 35 para cima, com absoluta certeza vai ter alguma disfunção em algum lugar. Seja no quadril, seja no joelho, seja nas costas, seja no tornozelo, em algum lugar vai ter alguma disfunção. Pode ter dor fazendo agachamento. A vazio, sem carga. Sentir dor no joelho. Acontece aqui todo dia. Essa pessoa não consegue fazer o exercício, não porque ela é burra. Essa pessoa não consegue fazer o exercício porque tem uma disfunção, tem uma limitação. E o nosso trabalho na R2 é fazer a avaliação dessa condição, fazer o diagnóstico disso aí, o que está impedindo e consertar essa situação. Você vai aprender a fazer isso aqui. E isso vai te dar um puta de um diferencial no mercado, que ninguém faz. Ninguém faz. A pessoa, quando vê, o profissional, quando vê com limitação, faz o que eu disse, quer dizer, não faz, bota menos peso, bota na máquina. Aquela enrolação. Aqui a gente não enrola. Não enrola. Então, a nossa missão aqui, da forma como a gente vê, é essa: eliminar dor, restaurar padrão de movimento e, por último, o treinamento, né? Que é aumentar a capacidade funcional das pessoas. Como nós somos profissionais de movimento, profissionais da educação física, nosso objetivo não é ficar fazendo liberação miofascial. Não, isso aqui não é um curso de massagem. Isso aqui é reabilitação neuromuscular, que a gente vai entender hoje ainda por que disso. Por que é chamado assim? Mas, em última instância, nosso objetivo é aumentar as capacidades funcionais da pessoa, deixar a pessoa com maior capacidade, mais força, mais resistência, mais mobilidade. Ela vai viver melhor. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo. Isso é uma entrega de saúde. Tá? É isso que as pessoas precisam, é isso que as pessoas querem, é isso que o mercado demanda. E é isso que nós entregamos aqui. E como é que a gente faz isso? Né? Tá descrito nesse esquema aqui. Como é que a gente trabalha dores e reprogramação motor? Primeira coisa, se a dor provém de falhas no controle motor, porque toda dor crônica idiopática, aquela dor crônica que não tem uma origem clara, física, que explique a origem da dor, essa dor vem de falhas no controle motor. E falhas no controle motor, vocês vão ver agora, hoje ainda, daqui a pouco, a gente resolve com restauração proprioceptiva através de liberação miofascial e de alongamentos. E ato contínuo, a gente elimina o desequilíbrio muscular, os desequilíbrios musculares, com exercícios de ativação neuromuscular. Um outro objetivo do nosso trabalho é prevenir lesões de não contato, mas isso aqui é uma área mais para o treinamento funcional do que para agora. Tá? Mas, de qualquer maneira,
é a nossa missão, sim, prevenir lesões de não contato. Não vou nem entrar no mérito disso aqui agora. Então, a nossa visão é utilizar o exercício como na medicina se trata os remédios, né? Quando o médico ele prescreve uma medicação, essa medicação tem uma indicação, tem dose terapêutica, dose mínima terapêutica, tem duração, enfim, tem toda uma prescrição para aquela medicação. E nós aqui temos que fazer a mesma coisa com os exercícios. E com os exercícios ainda tem uma outra coisa também, né? Que é a questão, se esse exercício tem uma indicação para aquela pessoa, uma contraindicação relativa ou uma contraindicação absoluta. No caso aqui dessa moça que eu coloquei no slide, o que ela está fazendo? Qual é o exercício que ela está fazendo? Uma rosca bíceps no cabo. Olha a posição dos ombros dessa moça. Está anteriorizado. Pode estar até em rotação interna, não sei, mas anteriorizado está. O exercício que ela está fazendo é contraindicado relativamente para esse exercício. Não absolutamente. Porque se nós dessemos, eu sou capaz de jurar, se nós dessemos uma instrução para ela posicionar corretamente os ombros e fazer exercício, ela conseguiria. Porque aquilo ali, ela é uma mulher jovem. Ela conseguiria botar os ombros na posição correta e fazer o exercício que ela quer. Mas não, está lá fazendo exercício sem critério técnico. Né? Portanto, isso aí não é uma intervenção de saúde. Que é o que eu falei, indicação, contraindicação e dose terapêutica efetiva. Olha essa adolescentezinha que deve ter 13, 14 anos. Olha como é que está a escápula dessa menina. Aí ela chega na academia e te pede assim, professor, eu quero fazer ombros. Não sei se vocês já repararam nisso, mas atualmente, nos últimos tempos, as meninas estão fissuradas em trabalhar dorsal e ombro, porque elas querem ficar com os ombros, as costas em V. Antes os homens queriam ficar assim, né? Agora as gurias querem ficar com os ombros em V, né? Então tem muita guria dando pau nos ombros. Eu vejo seguido, ali na Três Figueiras mesmo, né? Fazendo costa com os ombros, fazendo pull-ups ou pull-down com borracha, os ombros para frente, mas está se puxando, fazendo elevação lateral com essa puta dessa discinesia escapular. Qual é o papel de vocês? Ao verem uma situação como essa, vocês vão dizer assim para elas, não, pera um pouquinho, eu não posso te dar esse exercício com essa escápula do jeito que está. Eu vou moer o teu ombro. A gente tem que consertar isso aqui primeiro e depois eu te dou o trabalho. Ah, não, mas eu quero fazer assim. Bom, então, eu vou te indicar uma outra pessoa para fazer isso aí. E vocês não entram nessa parada. Tá? Que aí vocês se preservam. E isso é que é importante, gente, porque quando cada um de nós faz o seu trabalho correto, nós estamos pensando corporativamente, na nossa profissão, nos nossos colegas, que viram o quanto que um profissional atuando de forma errada afeta toda a nossa categoria. É por isso que eu faço essa chamada, entendeu? A sociedade enxerga, é o profissional de educação física, não é o fulano de tal, é o profissional de educação física que faz mal, faz a coisa errada. É o que a gente quer evitar. Escopo operacional, o que a gente deve enfiar a mão, do que a gente não deve enfiar a mão? A gente deve enfiar a mão em desequilíbrios musculares que estejam dificultando a execução do exercício ou que estejam gerando dor. Muitas vezes acontece chegar aqui uma pessoa que eu percebo que tem uma coisa diferente ali, uma adaptação anatômica, uma disfunção neuromuscular. E aí eu pergunto, isso está doendo? Não, nunca doeu. Eu vou mexer? Não. Se não dói, não mexe. Essa é a nossa regra aqui. Só vai mexer se doer.
Às vezes, a pessoa diz, não, não dói. Não dói. Ela diz. Aí tu vai testar e aparece a dor. Aí você mexe. Que você não confia no que a pessoa está dizendo. Eu vi um barulhinho aí, talvez alguém tenha levantado a mão, tá? Só que eu não posso. Depois, no final da aula, eu abro para os comentários das pessoas. Vocês anotem as dúvidas aí, depois no final vocês me falam. Porque agora, se eu interromper agora o troço, eu tenho que voltar, depois desconfigura toda a apresentação aqui, vai me complicar. Também a gente não mexe em dores de origem traumática, tá? Lesões traumáticas recentes, adaptações anatômicas, que é o que esse senhor apresenta aí. E também não fazemos, naturalmente, técnicas invasivas, dry needling, ventosas, essas coisas a gente não faz. É só terapia manual. Como é que essa formação vai te ajudar? Basicamente, dor muscular de origem não traumática, ali a famosa epicondilite, reprogramação motora, que tem a ver tanto com técnica de execução de exercício, botei ali o agachamento para mostrar uma técnica perfeita, né, para vocês, quanto problemas posturais, né? No caso aqui da direita, vocês veem uma moça com a síndrome cruzada superior do Vladimiriana, que a gente vai ver isso nesse módulo ainda, mas não hoje. E o famoso text neck, né, que é o pescoço dos adolescentes, né, que estão com essa anteriorização ali e que causa problemas gravíssimos no futuro, né? A beleza do nosso trabalho significa que vocês criam uma versatilidade operacional muito grande. Quando você detecta que o seu cliente, que o seu aluno está com dor, tu vai intervir para corrigir isso. E quando ele está bem, você dá treinamento para ele. De modo que você atende ele nos dois momentos. Quando ele está em crise, tu conserta. Quando ele está bom, você dá treino para ele. Aqui estão todas as disciplinas, tudo que a gente vai ver no nosso curso esse ano e que é necessário saber para você poder trabalhar com reabilitação neuromuscular. Controle motor a gente vai ver agora, desequilíbrio muscular na próxima aula, anatomia funcional na próxima aula, liberação facial na próxima aula, as ativações ao final e treinamento funcional é outro curso. Mas tudo isso aí é necessário para desempenhar a reabilitação neuromuscular. Quais são as vantagens? Bom, primeiro do ponto de vista financeiro, né, pecuniário. Dependendo de quanto vocês estão cobrando, vocês vão ter os seus honorários triplicados ou quadruplicados, né? Eu aqui cobro R$400 a hora. E isso dá um bom faturamento mensal, né? A outra questão é a própria realização profissional. Porque vocês viram que eu falei lá no início, né, que a maioria dos nossos alunos aqui são profissionais de meia idade, né, que estão aí com 18, 15, 20 anos de formado e frustrados com os resultados obtidos. E aqui não, aqui você faz o resultado e vê na hora, faz o atendimento e vê o resultado na hora. A outra vantagem de você ser clínico da R2FT é a independência, né? Você não precisa ter mais academia para trabalhar. Lembrem-se da pandemia. A pandemia vai voltar, gente. Vai ter outras. Sempre teve, né? E a questão da longevidade. Que quando eu optei para desenvolver o método, eu tinha lá 48, 50 anos, né? E eu estava justamente nessa dúvida, o que eu ia fazer, da velhice, né? E agora eu tenho a minha atividade aqui, eu tenho a minha clínica. Enquanto eu tiver condição física e mental, eu sigo trabalhando. Não tem mais essa história, entendeu? Ah, mas eu tenho que ficar bonitinho, eu tenho que estar bombado para ser um bom personal trainer. Nada, vai se fuder com isso, mano. A gente não tem que ter mais essa preocupação. Tu tem que estar bem, né? O que é estar bem?
e que realmente tu precisa para poder trabalhar aqui. Tu precisa estar sem dor, porque trabalhar com dor, fazer liberação estando com problema é uma merda. Uma merda. Precisa estar magro e precisa ter força. Magro, por que magro? Não é estético. Porque magro significa que você não tem doença crônica. Porque se você tem doença crônica, se você está com sobrepeso, tu não vai conseguir trabalhar com isso aqui por muito tempo. Tá? Quais são os requisitos para eu poder homologar alguém como clínico? O básico, tem que fazer esse curso, porém, você ainda precisa fazer o seu tratamento, pelo menos 10 sessões de tratamento pessoal e pelo menos 10 sessões tratando alguém. Porque para ser clínico, é preciso que você tenha algumas características pessoais muito peculiares. Muito peculiares. Tipo, capricho e empatia. A pessoa tem que ser caprichosa, tem que ter paciência. Isso aqui é um trabalho investigativo. Tu vai ouvir a pessoa, tu vai avaliar a pessoa, tu vai investigar o que está acontecendo, de onde está vindo o problema. Tal. Então tem que ter essa característica de capricho. Quando for fazer a liberação miofascial, você tem que ter uma empatia muito grande, porque você tem que saber o quanto dói e como dói fazer liberação em cada parte do seu corpo, porque cada parte do seu corpo dói de uma maneira diferente. Dói de uma maneira diferente. Então, tudo isso tem que ser aprendido, vivenciado, e não é em um ano. Tá? Isso aqui é um processo que, como vocês levam a vida profissional de vocês, como vem levando, e vão querer agregar mais essa outra coisa, a reabilitação neuromuscular, eu estou sabendo que isso não vai ser uma coisa simples de fazer. Vai tomar tempo. Então, tipicamente, um clínico eu levo 2, 3 anos para homologar. Tá? Foi assim com todos os 4 clínicos da R2FT até agora. Controle motor. Chegando na parte técnica da coisa. Então, são 18h14. Nós temos basicamente 2 tipos de controle motor. Laço aberto e laço fechado. O laço aberto ele é uma estrutura de controle motor reflexa, onde a propriocepção tem pouca ou pouca participação, porque ela não tem o feedback. Agora, o controle motor de laço fechado tem uma componente importantíssima, uma participação importantíssima da propriocepção. O que é propriocepção? Isso a gente já vai ver daqui a pouquinho. E o controle motor, ele tem níveis. Tem hierarquia. Então, por exemplo, quando a gente está dirigindo um carro, quando está andando, isso tudo é feito automaticamente. Você não pensa, agora nós vamos fazer assim, assado. Não, é tudo feito no automático. E onde é controlado isso? É nas áreas corticais de controle motor, no córtex cerebral? Não, é lá na medula. Lá na medula. Lá no cerebelo, lá na base do encéfalo. A gente já vai ver agora. Então, o controle motor tem todas essa hierarquia. Quando a gente vai fazer a reprogramação motora, aí sim, aí você tem que trabalhar no córtex cerebral. De forma esquemática, o controle motor é isso aqui. Deixa eu até bater uma fotinha. Ou seja, você capta os sinais do meio ambiente, codifica esses sinais, porque esses sinais do meio ambiente pode ser frio, calor, dor, barulho, visão, vários estímulos externos. E esses estímulos internos são captados por estruturas nervosas
específicas. E cada uma dessas estruturas nervosas codifica esses sinais externos em pulsos elétricos. Então, existe a codificação. E esses sinais elétricos são enviados ao sistema nervoso central, através de nervos. Chegando no sistema nervoso central, eles são processados em áreas específicas. Então, a visão é processada lá atrás, a audição é processada aqui, a própria percepção, controle motor, em duas grandes áreas aqui em cima, no lado. E depois de processado, o que é feito? O sinal, os comandos, né, descem pelos nervos e atingem os músculos onde ocorre a resposta efetora. Então, resumidamente, é isso aí. A partir de agora, a gente vai ver cada uma dessas etapas aqui em detalhe. Então, aqui nós temos a divisão do sistema nervoso. A maior divisão é sistema nervoso central e o periférico. O periférico tem duas divisões, que é o sensorial e o motor. O motor tem o sistema nervoso autônomo, que é dividido no sistema nervoso simpático, parasimpático e um intermediário aqui que está conectado também com o sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso entérico. Calma que a gente vai ver cada uma dessas coisas aí. Espera um pouquinho, não te preocupe. Então, eu coloquei aqui em cima, para a gente não se perder, em vermelhinho, onde é que a gente está nesse slide aqui, ó, tá? Então, nós estamos no slide de processamento, sistema nervoso central. O sistema nervoso central é composto pelo cérebro, mais o encéfalo e a medula espinhal. Encéfalo, gente, é tudo que está dentro da caixa craniana. Tudo. O cérebro é uma parte do encéfalo. O cérebro é essa parte aqui, ó, chamada de telencéfalo, laranja, isso aqui, né? Ou oca, tijolo, sei lá, eu tenho problema com algumas cores. Isso aqui é o telencéfalo, e aqui em verdinho, o diencéfalo. Então, essa parte aqui de cima é o cérebro. É uma parte do encéfalo. O restante do encéfalo está abaixo disso aqui. Aí nós temos, aqui no cinza, ó, esse cinzinho aqui embaixo do verde, é o mesencéfalo. Abaixo do mesencéfalo tem a ponte aqui, que cor é essa, meu Deus do céu? Não sei que cor é essa. E abaixo aqui da ponte tem o bulbo. E abaixo do bulbo vem a medula. Aqui em marronzinho está o cerebelo, tá? Então, e o diencéfalo tem ainda essas divisões aqui, tá? Que não vem ao caso aqui. Só botei por curiosidade. Funções básicas do sistema nervoso central. Sistema somatosensorial, o processamento das informações externas, como eu falei, visão, audição, equilíbrio, propriocepção, interocepção, exterocepção, tudo isso aí, mais as funções vitais de controle, pressão arterial, batimento cardíaco, ventilação, tudo. E existem as funções superiores, cognição, emoções, memória, consciência. Consciência é uma coisa bem complicada, né? Mas, com certeza absoluta, é aí que acontece esse fenômeno, né? Professor, só interrompendo rapidinho, acho que o Márcio não está na sala, ele está pedindo para entrar de novo. Ele está pedindo para entrar. Ele deve ter caído da live. Peraí. Agora o Mé saiu. Oi, Márcio, está de volta? Está de volta. Agora Márcio. sim, agora sim. Tá. Valeu. Fábio está aí, Fábio? Sim, estou aqui, professor. Tá? Ah, ok. Tudo certo. Bora lá. Então, vou voltar aqui.
Bom, como é que vocês estão me vendo agora? Vocês estão me vendo como estavam vendo antes, o slide e uma janelinha? Isso aí. O slide ali, o principal e a janelinha. E eu aqui do lado. Beleza. Isso. Então, vamos lá. Funções aqui do tronco cerebral, tronco encefálico aqui, ó, que é composto, então, pelo mesencéfalo, pela ponte, pelo bulbo, né? E o cerebelo. O cerebelo, gente, tem uma participação importantíssima aqui no controle motor fino e coordenado. Essa questão aqui é importante a gente destacar, porque tem muito a ver com a deambulação. Deambulação é um padrão fundamental do movimento humano, e como eu trabalho com pessoas idosas, esse é um assunto muito relevante para nós aqui. E tem muitas pessoas idosas com padrões de marcha assim, ó, muito ruim, muito ruim. E a gente vai investigar aquilo, da onde vem aqueles padrões de marcha dos idosos, e, gente, assim, ó, é um troço complexo de abordar. Por quê? Porque vai ter inibições, vai ter facilitações, vai ter adaptações anatômicas, vai ter um monte de coisa que a gente até pode ajudar a pessoa, ela vai melhorar. Mas tem outros tipos, outras categorias de disfunções que não tem conserto mais. E essas residem aqui no cerebelo, tá? Muitas pessoas desenvolvem, depois dos 75, 80 anos, micro-AVCs. Micro-AVCs. E esses AVCs pequenininhos, ela não sabe que tem durante a ocorrência do fenômeno. Ela não se dá conta disso aí. Mas depois de acumular algumas dezenas desses fenômenos, a pessoa começa a apresentar, quando esses fenômenos ocorrem no cerebelo, tá? Micro-AVCs no cerebelo, a pessoa começa a ter um padrão de marcha muito peculiar, que é aquele andar de pinguim. Andar de pinguim. A pessoa anda com base aberta, pés os pés em rotação externa, e feito um pinguim, assim, ó. E se apoiando na parede para caminhar. Eu vi isso acontecer com uma paciente minha que faleceu depois. Então, isso é importante a gente saber. Então, cerebelo, controle motor fino coordenado, muito, muito envolvido com as funções mais... um controle motor hierárquico mais baixo, né? Mais baixo. O sistema límbico é outra coisa muito importante para nós aqui, porque está linkado com emoções, memória e dor. Todos os traumas que a gente tem ao longo da vida, físicos ou emocionais, são gravados aqui, na forma de memória. Nós tratamos de problemas físicos, né? Disfunções. Então, a pessoa que teve uma lesão, por exemplo, em terra, vamos imaginar isso, ou num agachamento, teve uma lesão grave lá, hérnia de disco. Ficou de molho, fez fisioterapia e depois veio para vocês fazer o tratamento. Estava lá um monte de coisa inibida, um monte de coisa facilitada, 8, 10, 12 sessões, vocês limparam tudo, arrumaram tudo. Não tem mais nada, pessoal. Vamos à etapa do treinamento funcional. E óbvio, né? Se é treinamento funcional, meta R2FT, vai ter agachamento e vai ter terra. Ponto pacífico. Se a pessoa teve um problema, vamos imaginar no terra, a primeira vez que vocês colocarem a pessoa para fazer o exercício, ela vai ter uma resposta emocional para isso. Ela pode ter até uma crise de ansiedade. Suar frio. Por quê? Porque vocês vão estar confrontando ela com a situação que gerou o problema. Ela não tem mais nada. Vocês já arrumaram tudo. Mas a memória está lá no sistema límbico. Tá? Então, o sistema límbico tem essa função importante aí.
A medula, para nós aqui agora, nesse momento, nada mais é que o canal de transmissão, tá? Dos sinais aferentes e eferentes. Então, existe aqui, ó, aqui é dorsal, costa e aqui ventral. No lado esquerdo, tem os tratos ascendentes. Tratos ascendentes são os que enviam as informações proprioceptivas para o processamento lá em cima. E o lado direito é o trato descendente. Os tratos descendentes são as respostas efetoras. Sistema nervoso periférico é tudo aquilo que não se encontra nem no cérebro, nem no encéfalo. Tá? Constitui o sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso somático, e o visceral. Aqui no visceral, tu tem, então, o simpático, parasimpático e entérico. Se lembre daquele slide anterior que a gente viu lá, tá? Aqui no sistema nervoso periférico, o sistema somático é responsável, como o nome sugere, pelas ações voluntárias e é um músculo estriado esquelético. Mas observe que eu coloquei ali embaixo um adendo, né? O tecido miofascial. Porque, gente, essa forma aqui que o slide está mostrando aqui é uma forma clássica que a gente aprende lá na escola, né? Desde o ensino médio tu aprende isso aqui, né? E não se aprende, não se aprendeu, não entrou no Brasil ainda, e é por isso que vocês estão aqui, a correlacionar o tecido miofascial com dor, com as disfunções, com, enfim, todas as coisas que a gente vai ver aqui. Porque não dá para dissociar músculo de fáscia do sistema nervoso central. As três coisas estão interligadas no que se chama sistema sensório-motor, como a gente vai ver daqui a instantes. Então não tem essa história assim, bah, professor, eu não quero fazer liberação miofascial, eu só faço musculação. Se tu não tem acesso à fáscia, tu não tem acesso ao sistema nervoso central da pessoa, tu não consegue corrigir nenhum padrão motor. Essa é a verdade. Então, no sistema somático está incluído, sim, o tecido miofascial. E o sistema nervoso autônomo são as ações involuntárias. Então, aí você tem o tecido cardíaco, você tem as células musculares lisas, que estão no tecido miofascial, que estão presentes na bexiga, nos vasos, para fazer a regulação da pressão arterial, as funções, o peristaltismo, enfim, sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático é aquele que conecta, né, a pele, as terminações nervosas periféricas aos músculos. Rapidamente aqui, só para a gente não dizer que a gente não falou nada a respeito do coitado do neurônio, né? Mas os neurônios eles têm tanto uma classificação funcional quanto topográfica, né? Quanto de morfologia. Né? Então, funcionalmente são os neurônios sensitivos, são os neurônios que mandam as informações nervosas ao sistema nervoso central, os neurônios motoneurônios, né? Eferentes, e os interneurônios são neurônios associativos que ficam dentro da medula. A morfologia deles está descrita aqui, nós temos o corpo e nós temos o axônio. Aqui no corpo a gente tem os dendritos, né, que é por onde a informação entra e passa através do corpo, passa através do axônio, chegando aos terminais aqui. E aqui vai ter o músculo, o outro neurônio, né, enfim, vai ter uma sinapse aqui, onde a transmissão do sinal elétrico vai ser convertida em químico, né, e vai gerar a ação que se quer obter. Isso aqui é importante para a liberação miofascial, porque são os diferentes tipos de fibra nervosa que nós temos, tá? E aqui eu tenho que confessar a vocês que há uma confusão na terminologia das fibras, tá? Tanto vocês vão encontrar essa terminologia aqui em cima, ó, A alfa, A beta, A gama e C, quanto o grupo 1, 2, 3 e 4. Eu, particularmente,
prefiro chamar 1, 2, 3 e 4, tá? Mais fácil. Vocês observem o quê? O que vocês observam aqui? Ó? Que são de calibres diferentes e também existe uma bainha ao redor do nervo. Ó. Uma bainha de gordura, mielínica. Isso aqui é gordura. Aqui está o diâmetro e aqui está a velocidade de transmissão. Ó. 80 a 120 metros por segundo, 35 a 75, 5 a 30 e essa aqui, o tipo 4, 0,5 a 2 metros por segundo. Cada uma dessas fibras aqui, elas inervam determinadas estruturas nervosas específicas. Então, por exemplo, essa aqui, bem fininha, é dor, temperatura, cócegas, dor, temperatura. Vários mecanorreceptores, que a gente já vai ver agora, utilizam essa aqui. Vários proprioceptores e terminações nervosas da pele utilizam esse aqui. O sistema nervoso autônomo, ele tem duas partes: o acelerador e o freio. O acelerador é o sistema simpático e o freio é o parasimpático. Então, esses dois sistemas, eles ficam se alternando ao longo do dia, de acordo com a demanda. Por exemplo, eu estou agora aqui trabalhando, falando com vocês, eu estou com o meu simpático levantado. Se eu vou para a academia levantar ferro, eu tenho que mobilizar a full o sistema simpático, porque eu preciso de adrenalina para fazer o que eu faço lá. É o que nós chamamos do psych-up. Tá? Que no meu caso, a minha técnica é fazer uma hiperventilação. Tá? Eu faço a hiperventilação e vou lá fazer o meu exercício de alta intensidade. Então, eu preciso mandar o meu sistema simpático lá em cima. Uma pessoa que está com dor, e principalmente com dor crônica, ela está permanentemente com o sistema simpático elevado. Nós, ou quem não está com dor, fica com esses dois sistemas assim, ó. Né? Tu chega em casa à noite, vai tomar um banho, assistir uma televisão, o parasimpático entra em ação, tu vai ter sono, vai dormir. Mas a pessoa que está com dor, ela tem que tomar remédio para dormir. Ela tem que tomar analgésico, tem que tomar um ansiolítico, ela tem que tomar um remédio para dormir mesmo, a bomba. Porque ela está com dor. E dor significa o sistema nervoso simpático lá em cima. Ela fica sempre assim, ó. Ela nunca faz. O parasimpático quase nunca ou nunca entra. Nós vamos ver depois, oportunamente, que existe uma condição de alta complexidade que nós tratamos aqui, mas os clínicos, tá? Não vocês, não na formação básica, mas os clínicos, que é a fibromialgia. A fibromialgia é uma condição dessa, né? Que a pessoa está com o sistema nervoso simpático travado lá em cima. E é o que eu botei aqui, né? Dor significa sistema nervoso simpático elevado. O sistema nervoso entérico, ele é como se fosse um mini cérebro, são aproximadamente 150 a 200 milhões de neurônios que a gente tem na cavidade peritoneal, entremeada no tecido miofascial, ou seja, acessível a nós, e que tem como função controlar todas as questões relativas ao sistema digestório. Sentir fome, repressão, quantidade de ácido, peristaltismo, vômito, enjoo, enfim, qualquer coisa, qualquer sensação, qualquer função, a excreção, tudo relacionado ao sistema digestório é controlado através desse sistema nervoso, que está conectado ao sistema nervoso central através de quem? Do nervo vago. O nervo vago, ele inerva
ele conecta o sistema nervoso entérico ao sistema nervoso central, mas ele tem muitas conexões. Eu não vou entrar agora nos detalhes desse nervo, porque isso é coisa para medicina. Eu não fiz medicina, mas eu imagino que quando os alunos vão estudar esse nervo e vai cair isso aí na prova, eles devem ficar sem dormir uma semana, porque o que é de complexo esse nervo em termos de órgãos que ele inerva, é punk, tá? Para nós aqui basta essa informação aqui, vocês saberem, mas é muito importante isso aí, tá, gente? Muito importante, porque quando a gente faz uma liberação miofascial no psoas, que chama-se uma liberação miofascial visceral, nós vamos estar ativando esse cara aí, tá? Rapidamente aqui, ó, resposta efetora, ó, nós estamos aqui na resposta efetora, tá? Na resposta efetora, nós temos a porção terminal, a junção neuromuscular, porque, como nós estamos falando aqui de movimento, então o neurônio vai bater lá onde? No músculo, né? Transmitir, então, o potencial de ação que vem viajando pelo nervo motor e chega no músculo. Qual é a importância disso aqui para a reabilitação neuromuscular toda? Que lembre-se, né, que se a gente for dividir a reabilitação neuromuscular em só duas etapas, e é duas etapas, a primeira etapa é a liberação miofascial. E a segunda etapa são as ativações neuromusculares. E aí se a gente entende esse mecanismo aqui, que é bem fácil, a gente entende por que a gente faz as coisas da forma como a gente faz. Na R2FT, a gente faz as ativações neuromusculares sempre com movimentos isométricos, exercícios isométricos, com carga elástica. Quando você está usando um movimento contra a carga elástica, quanto mais você distende o elástico, mais força você tem que fazer, correto? E essa força se traduz nessa junção neuromuscular em aumento de frequência na polarização e na despolarização. Ora, a ativação neuromuscular, a função, como o nome está sugerindo, é elevar a carga neural. E essa elevação da carga neural, ela se dá em dois níveis. Ela se dá na junção neuromuscular, assim como nas áreas corticais de controle motor. Por isso que a parte da ativação, a parte do exercício, é de importância fundamental de ser bem executada. O paciente tem que pensar bem no que está fazendo, porque você está fazendo uma reorganização sináptica em tempo real na cabeça da pessoa. E na junção neuromuscular, lá embaixo, na periferia, você também está causando um estímulo para aumentar a superfície de contato, o número de dendritos, a área de contato do motoneurônio com o músculo, o que vai aumentar a eficiência da produção de força nele. Além disso, existe a questão da coordenação intramuscular. Porque vocês vão ver em seguida que quando vocês vão fazer ativação do músculo que está inibido, esse músculo trepida, né? Tu bota uma carga, além da pessoa apresentar pouca força, o músculo vai trepidar. E essa trepidação, o que é, né? Do ponto de vista neuromuscular? É o cérebro mandando determinado motoneurônio, determinada junção atuar, então a junção atua, manda aquelas fibras se contrair, mas o carinha que está do lado, a junção neuromuscular que está do lado, não atua. O músculo aquelas fibras não se contraem. Então, se você tem algumas fibras se contraindo e outras fibras não se contraindo, e a coisa vai assim, de forma descoordenada, o músculo vai trepidar. E além de apresentar pouca força. Então, essa questão aqui da junção neuromuscular tem essa importância na reabilitação neuromuscular, que é a ativação. Sistema somatosensorial. 18h41, nós vamos encerrar às 19h hoje, tá? Essa parte aqui está relacionada à captação dos sinais. Captação dos sinais. Olha lá onde é que nós estamos. Então, nós já falamos sobre codificação, transmissão, processamento, a resposta efetora, acabei de falar agora, falta só essa aqui, que é o sistema somatosensorial.
Então, o sistema somatosensorial, como eu já tinha falado antes, né, nós temos quimiorreceptores para olfato, gustação, a visão tem os fotorreceptores, calores, para calor e frio, termorreceptor, mecanorreceptores, e as terminações nervosas livres. Nós aqui na reabilitação vamos trabalhar onde? Mecanorreceptor e terminação nervosa livre. E aqui tem uma justificativa, uma explicação para a nossa técnica de liberação miofascial. As terminações nervosas que nós precisamos atingir para fazer a comunicação com as áreas centrais de controle motor, elas estão profundamente alojadas na derme, que é Ruffini, Pacini e as terminações nervosas livres. Então não adianta nada a gente fazer um toquezinho superficial na pessoa, porque não vai fazer liberação miofascial. É preciso pressão e precisão. A liberação miofascial é isso, é precisão no toque, precisão anatômica no toque e precisão na pressão e na direção do sentido da passada. Isso é liberação miofascial para nós, que a gente vai ver na nossa prática lá. Existem os famosos mecanorreceptores musculares, né, que é os fusos musculares e o corpúsculo tendinoso de Golgi, os íntimos, o GTO. E todos nós aprendemos na faculdade que a propriocepção depende dessas duas terminações aí, né? Não é bem assim. Lamento dizer para vocês que não é bem assim. Essa é uma visão clássica das coisas, mas não atualizada. Eu vou passar esse aqui. A classificação dos mecanorreceptores, tá? E a atuação deles. Observem aqui, o tipo 1, Ruffini. Ó. Localização, fáscia, ligamentos e articulações periféricas e até mesmo na dura máter. Aqui responde pressão sustentada. Pressão e sustenta. Especialmente responsivo a forças tangenciais, que é isso aqui, ó. Força tangencial, pressão e força tangencial. Qual é a resposta neuromuscular? Inibição da atividade simpática. É o que a gente quer, é tudo o que a gente quer. A gente quer baixar o sistema nervoso simpático da pessoa, porque o sistema nervoso autônomo ele vai funcionar sempre, obrigatoriamente, como uma gangorra. Se o sistema simpático baixa, que nós estamos forçando que o parasimpático suba. Então, o simpático vai baixar. É isso que a gente quer. Esse carinha é um dos que a gente quer atingir. O outro, o Pacini, aqui responde rápidas mudanças de pressão e vibração, utilizado como feedback proprioceptivo. E a outra terminação que nos interessa são as terminações nervosas livres, que causam vasodilatação e extravasamento do plasma. Isso aqui tem a ver, gente, com uma das funções da liberação miofascial, que a gente vai ver todas em detalhe, e todas as funções da liberação miofascial têm a ver com isso aqui, tá? Extravasamento do plasma, vocês vão ver depois, que é a parte hidráulica da liberação miofascial, é a parte onde as substâncias algiogênicas pró-inflamatórias, que por acaso estejam saturando as terminações nervosas livres, vão ser levadas para o sistema linfático se livre delas. E é uma das coisas que vai causar aquela diminuição do tônus muscular. Resumindo, Meissner, toque profundo e vibração. Pacini, olha aqui, ó, toque, propriocepção, pressão e vibração. Nociceptores, dor, terminações nervosas livres, toque firme, pressão profunda. Ruffini, pressão profunda, toque firme. O que a gente deduz disso aqui, gente? Que aqueles dispositivos massageadores, a pistola, os dispositivos massageadores, as batidinhas, nada daquilo faz liberação miofascial por causa disso aqui.
Vocês estão estimulando outras terminações nervosas, mas não as que interessam. Por um lado. E por outro lado, vocês estão jogando energia demais nos tecidos. Porque a premissa, tanto do massageador quanto das batidinhas, é a mesma premissa do martelo de bife. É como se a contratura tivesse ali por ela mesma, como se fosse um pedaço de carne morta que está dura, o bife, né? E você vai bater, você vai desmanchar o tecido miofascial na porrada. E não é isso o que nós fazemos aqui. Por que se chama reabilitação neuromuscular? Porque é através das terminações nervosas periféricas, essas que vocês estão vendo aqui no slide, que através da técnica de liberação miofascial, a gente faz uma comunicação com as áreas centrais de controle motor para dizer para o cérebro, olha, solta essa contratura que a gente está no comando da operação aqui. Resumo é esse. Mas é uma comunicação que a gente quer fazer. Não é desmanchar nada. Isso não existe. Isso não é possível. E quem entrar para fazer liberação miofascial, entre aspas, com essa intenção de desmanchar a aderência, vai machucar a pessoa. Vai usar energia demais. Beleza? Se vocês guardarem só essa informação da aula de hoje, eu fico satisfeito. Já dei meu recado aqui. Mas vocês observem quanta conversa, quanto conteúdo a gente tem que mostrar para vocês para explicar que pistola e aparelho de massagem não faz liberação miofascial. Eu vou passar isso aqui, tá? E vamos entrar direto aqui na propriocepção. Propriocepção é um conceito fundamental na reabilitação neuromuscular, porque é através da propriocepção que o controle motor atua. E, como nós já falamos antes, as dores musculares crônicas provêm de erros, comandos equivocados que as áreas de controle motor estão mandando para os músculos. Quando a gente entrar na parte de desequilíbrio muscular, a gente vai ver isso a fundo. Mas agora nós vamos ver a questão da propriocepção. O que é propriocepção? E é um conceito que foi evoluindo ao longo dos tempos. Então, observe ali, a noção de postura, estabilidade articular, sensação do nível de tensão muscular, posição, direcionamento, velocidade de deslocamento, segmentos, depende de muitas outras terminações nervosas, além do fuso e do GTO. Nós não estamos negando aqui a função e a importância do fuso e do GTO. Não. O que nós estamos agregando de novidade é que não depende só do fuso e do GTO a propriocepção. Vou passar isso aqui. Na visão clássica, essa aqui é a situação. Tu tens os mecanotransdutores e tu tem o fuso e o GTO, que são responsáveis pela propriocepção. E tu tens o Ruffini, o Pacini, Merkel, Krause e as outras carinhas lá que fazem outras coisas. Essa é a visão clássica. Na visão moderna, a que nós utilizamos aqui é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. A propriocepção depende, sim, do fuso e do GTO, mas depende também de Ruffini, Pacini e terminações nervosas livres. E observe que eu coloquei e destaquei aqui em vermelho as terminações nervosas livres. E toda essa função está amarrada na arquitetura do tecido miofascial. O que isso aqui quer dizer? Quais são as consequências clínicas disso? E aí, nesse slide, eu coloquei o exemplo da cirurgia de cesárea, que é uma cirurgia
onde todos os planos musculares são cortados, a pele é cortada, até chegar no útero para sacar o bebê. Qual é a consequência de uma cirurgia de cesárea? Qual é a consequência de uma cicatriz dessa? Ela vai esculhambar com a propriocepção dos músculos do entorno da cicatriz. Mais especificamente, vai inibir esses músculos aqui. Vai inibir. E esses músculos aqui, eles estão conectados através deste trilho aqui, a linha superficial anterior, à cervical. Isso aqui nós vamos ver depois, tá? Na anatomia funcional. Mas só para mostrar essa questão da função proprioceptiva em função da arquitetura do tecido miofascial. Porque nessa cirurgia aqui, ó, nesse trauma, o que foi rompido? Todo o tecido miofascial, toda a arquitetura, todas as camadas. É uma estrutura 3D. E aquilo foi seccionado. Então, a arquitetura do tecido miofascial foi traumatizada. E nesse trauma se perdeu a propriocepção. A propriocepção vai ficar inibida. As mulheres que já tiveram filhos podem atestar isso, né? Que essa região aqui do baixo ventre, a sensação aqui fica completamente prejudicada. Parece que tem uma borracha ali, né? É isso. E qual é a consequência disso aqui estar inibido? Se essa região do baixo ventre aqui está inibido, ó, e ela está conectada através deste trilho aqui, ó, à região cervical, é muito comum aparecer aqui na clínica mulheres multíparas, por cesárea, e que têm dor cervical. Porque se isso aqui está inibido, o trilho montante vai facilitar. Tá? Mas tudo isso aqui a gente vai ver com mais detalhes adiante. Pessoal, já são 18h54, nós estamos com 2 horas já mais de conversa aqui. Eu vou deixar isso para dar seguimento depois. Deixa eu aqui. Foi paulada, né? Dúvidas, comentários, experiências? Vamos começar aqui pela Priscila. Bom, professor, bastante coisa, né? Uma coisa que me chama a atenção, já faz um tempo, já, né, trabalhando, as cócegas, questão de só para tirar essa dúvida, as cócegas, ela indica dor, Ela é dor. tem algo, Ela a dor, né? Ela é dor. É uma interpretação do cérebro à dor. Quando vocês forem fazer a liberação miofascial, as pessoas vão ter... Isso a gente vai falar agora. Na próxima aula, que vai começar sobre dor, mas eu já vou dar esse spoiler agora, vocês vão ver as pessoas descrevendo a dor de diversas maneiras. E quando vocês vão fazer a liberação, por exemplo, num quadríceps, num glúteo, um paravertebral, no músculo gordinho, um músculo que tem um ventre grande, né? Tipicamente, a dor que a pessoa vai sentir é uma dor funda, seca e calada, assim. Pum. Aí vocês tiram a pressão e alivia. Tá? Porém, se vocês forem fazer, por exemplo, uma liberação miofascial aqui no serrátil anterior, relacionado a um problema postural da pessoa, vocês podem ter outras descrições. Vocês vão ouvir assim, por exemplo, parece que está me enfiando faca, parece que está me cortando, parece que tem agulha. Ou cócegas. Né? A pessoa pode referir cócegas. Tem pessoas que têm ataques de riso, mas tu vê que a pessoa está vermelha e está dando uma risada, uma gargalhada nervosa ali. É dor. É dor. Só que é uma interpretação do cérebro dela.
E quando a pessoa descreve essa sensação de agulhas penetrando, queimação, cortando, esse tipo de descrição pode escrever, essa pessoa está inflamada, é obesa, está inflamada. Porque tipicamente o padrão de dor, a descrição é essa, né? Dor funda e calada. Fábio. Olha, professor, cada vez que a gente volta ali, né? Aí eu vejo que o Juscelito tá mais certo do que nunca, né? São 6 anos aí, eu tenho uma caminhada maravilhosa ainda pela frente, porque a cada vez que vem, que eu retorno, né? Vindo do ano passado, já mudou algumas coisas, já acrescentou mais coisas dentro do curso. E isso é maravilhoso porque realmente, né, tudo está em movimento, né? E a cada atendimento que eu vi, o professor falou ali, né, a gente tem que, no mínimo, para iniciar, ter uns 10 atendimentos e ser atendido mais umas 10 vezes, né? Então a gente tem que sentir para saber o que o outro também está sentindo, né? Então isso é Empatia. fundamental. E o conhecimento do corpo é muita coisa, né? É muita coisa. A gente vai lá no cérebro para identificar isso. Aí depois a gente vai para os neurotransmissores, a gente vai para o sistema nervoso central e depois vai para a musculatura. Olha, é coisa. O Márcio aí tem 19 anos, né? Márcio, mergulha, é só coisa boa para a gente aprender aí. E o que eu estava pensando aqui, professor, é o seguinte: quero estar bebendo dessa fonte sempre, sempre, sempre. Cara, a Sempre casa aqui é estar- tua, né, velho? O Fábio, só para dar um spoiler aqui para vocês, talvez seja o primeiro franqueado da R2FT. É, Talvez. vamos lá. Estamos Então, fazendo eu tenho muito você ir para interesse acabar. em investir bastante no Fábio aqui. Fábio, a casa está aberta aqui, pode vir aqui. Você, para a hora que tu quiser, é só combinar para a gente dar o seguimento aqui ao teu treinamento. Obrigado, professor. Márcio, o que tu tem a nos narrar assim da tua vivência de musculação, academia, aquelas coisas que eu te falei ali, os alongamentos, aquelas coisas, aquelas reações das pessoas. Isso aí tu já passou por isso, tu já vivenciou isso aí, tu já viu isso aí? Já. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Bom, eu fui muito feliz em ter conseguido meu primeiro estágio numa academia com pessoas incríveis, uma fisioterapeuta que trabalha muito bem com também liberação miofascial. Ela não só faz o trabalho da fisioterapia, mas também aplica liberação miofascial no tratamento de dor. E também o Augusto, que me indicou o teu curso, que ele já fez, e aplica também, basicamente, um treinamento direcionado a essa funcionalidade. Então, né, sempre gostei também de estudar sobre fisiologia e, bom, acho que só tem para agregar. Cara, tu tivesse muita sorte mesmo, viu, de trabalhar nesse local aí. Sim. Porque como é que os guris da tua idade estão fazendo a sua formação depois que sai da faculdade, né? Tu vai fazer um estágio numa academia, mas imagina que não seja essa tua aí, tá? Uma outra qualquer. E lá chegando, tu olha assim e diz assim, é assim que vocês fazem as coisas? Tá, eu vou copiar, eu vou replicar. E começa a replicar uma cultura contaminada, né? Como é que, da onde veio aquelas técnicas ali que os caras estão apresentando, né? Ou de outra forma, no meu caso específico, né? Porque antes de fazer isso aqui eu faço há 12, 15 anos, mas eu já tenho desde a década de 90, né? Que eu trabalho com educação física, né? 30 mais. Então, de onde é que eu aprendi a musculação? Eu aprendi na era pré-internet. Eu, durante 10 anos, entre 1980 e 1990, eu comprei todas. Eu tenho lá em casa para mostrar para vocês. Eu tenho as fotos aqui das revistas que eu ainda guardo.
das Manson Fitness e Flex Magazine. Eu ia no aeroporto, na banca central do centro ali, sábado, uma vez por mês comprar, todo mês ir lá. Eram revistas de bom conteúdo naquela época, tá? A linha editorial mudou muito de 2000 para cá, né? Mas naquela época era bom, inclusive tinha referências, assim, que tu conseguia ir atrás das referências. Era sensacional. Então eu lia aquilo ali e ia para academia. Eu lia e ia para academia. Eu levei 10 anos para aprender a fazer musculação para mim. E hoje, com a internet e o YouTube, os guris vão para o YouTube. Gente, tu tem que ler os clássicos. Tu pode e deve usar a internet, claro. Mas tu tem que ler os clássicos. Tu tem que ler os caras dos anos 50, 60, 70, porque é lá que criou o negócio, é lá que o fisiculturismo foi criado, é lá que a musculação foi inventada. Então, tu tem que ler os caras. Tu tem que ler Bill Starr, tu tem que ler todos eles. Joe Weider. Então, após ler esses caras, aí sim, aí tu consegue ter uma base para tu julgar na internet quem está falando merda de quem sabe o que está falando. Que não é porque o cara é Mr. Olímpia, gigante, que ele sabe alguma coisa. Tá? Às vezes fala merda mesmo. Joselito, palavras finais para ti aqui. Não estamos com áudio. Não estamos com áudio. Assim, Agora tem áudio. Não ainda? Tem áudio. Agora sim? Tem áudio. Tá. Olha só, hoje não, essa semana eu tive a oportunidade de atender o Alexandre Algeri. Tu lembra dele, não? Não. Ele lembra de ti, ele treinou contigo na Atlas. Sério? Sério. E ele, o cara era gigante, cara. O que eu fiz, Tchê? Vou tentar ser rápido, tá? Eu tô lá no Balé Vera Bublitz, né? E a filha dele faz lá. Só que a filha dele não tinha problema. Quem tinha era o filho, de 22 anos, há mais de 2 anos com dor no ombro. Né? Só um pouquinho, eu pedi meu filho desligar, por favor. É difícil. Complicado, né? Mas a gente perde. Eu tenho um desvio de atenção muito grande. Então, se passar um mosquito do meu lado, eu perco toda a questão, né? E ele já sabe disso. Aí eu falei para ele aqui, mas não se ligou. Então, assim, eu fui atender esse rapaz. 2 anos com dor mandibular. Né? É bruxismo e tal. Aí foi ao odontólogo, não adiantou nada. Foi ao fisioterapeuta, fez a liberação por dentro, né? Usou até equipamentos, não sabia que já que eles estão usando equipamentos para fazer por dentro, né? Não adiantou nada. 2 anos. Tá. Aí a gente foi ver, a gente ouviu ele primeiro e fez o diagnóstico. Cintura escapular. Cintura escapular. Batata. O pessoal todo na sala, eles não queriam ficar, disse, não, por favor, fiquem, o pai e a mãe, né? Para olhar todo o procedimento. Eu fiquei 1h40 com ele. Eu fui bem devagar, eu tinha tempo, fui preparado para isso. Por 2 motivos, pessoal. Porque era complicada a situação, eu não sabia o que era. Para mim, eu não sabia nem a idade dele, eu fui saber tudo no dia, na hora. Né? Eu não tive uma comunicação com ele antes, foi uma coisa muito rápida. Eu estava atendendo às 2h da tarde e me chamaram. E aí eu me organizei aqui na minha academia e fui para lá. Cheguei lá por volta de 6h30 da tarde, né, para fazer o trabalho com ele. Moral da história, a gente fez todo o diagnóstico, a gente tocou nele, viu quais os músculos realmente estavam ativados, né, e fizemos todo o procedimento. Fizemos as ativações no final. Moral da história, o guri, se ele ficou com 10%, pessoal, 10% de dor após A intervenção. A intervenção, foi muito. Aí já fui pela segunda vez. Tá? E agora a gente já vai semana que vem de novo. Já comecei a tratar a mãe, vou tratar a epicondilite do irmão e vou tratar o pai também. Né?
Mas, moral da história, a gente conversando ali com eles na sala, são conhecidos do Ivan, tá? Conhecem pelo menos o Ivan, expliquei de toda a tua luta, Ivan, com essa questão da educação física para mudar esses paradigmas aí, né? Eles estão te falando do meu apelido lá na Atlas, Ivan Polígrafo. Não, ele não chegou. Não, qual era o cara apelido? Um parênteses, né? É uma coisa incrível isso, e lamentável, por outro lado. O que eu faço hoje é a mesma coisa que eu fazia há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás eu pegava as Muscle Fitness, traduzia, datilografava, não tinha computador, fazia um mimeógrafo daquilo, fazia um mimeógrafo, um polígrafo, e eu vendia os caras. Perfeito. Então, era o Ivan Polígrafo, era o meu apelido naquela época. Hoje, o que eu faço é a mesma coisa. Traduzo coisas, escrevo e ensino. Tu tinha o apelido de enxuta, porque como eu venho da massoterapia, eu não conseguia fazer o processo de personal trainer na década de 90, aí para os anos 95, 96, porque quando começou o personal trainer, muito ativo no Academia do Parcão, na Jaraguá, ali na Praça da Encol, eu botava uma toalhinha para deslizar e fazia o que era uma liberação. E eu não sabia, não fazia nem ideia que era liberação. Então, o meu apelido nessa época era enxuta. Como se estivesse secando a toalha e tal, né? Pessoal, 19h08, já falei mais até do que eu devia. Vamos deixar agora para o próximo sábado, começando com dor. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Acho que é isso aí, professor. A gente aprender. Graças a Deus a gente tem aí o apoio aí, Joselito, né? Os monstros da educação física aí para nos apoiar, a Priscila, o Márcio, enfim. A gente conta com vocês aí. E esse conhecimento do professor, né? Graças a Deus a gente tem alguém que vai lá, lê, traduz e traz para a gente aqui, né? É isso aí. Tentando melhorar um pouquinho a nossa profissão, né? É isso aí, é isso aí. E graças a Deus quem está aqui hoje são os poucos que vão mudar. O Márcio aí que é futuro, né? 19 anos aí. Muito legal. Gostei muito de ter o Márcio nessa turma aqui. É muito bacana. Bacana. Gratidão, muito obrigado, professor. Eu que agradeço a vocês pela paciência, pelo tempo de vocês no sábado. Muito obrigado. Obrigado, Joselito. Obrigado, Fábio, Priscila, Márcio. Obrigado, Bom Ivan. final de semana para vocês. Igualmente. Sábado que vem a gente retoma a partir de dores. Valeu. Tá bom? Valeu para vocês. Valeu, Obrigado. pessoal. Ivan, se eu